Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você assiste ao Política. Política tem uma escrita de política com K, lógico que tem uma justificativa para isso, o programa já está há quase 15 anos no ar e muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua participação, sugestão de pautas, pessoas que hoje em dia, inclusive, mandam cartas, né, via correio. Sim, existe, o correio ainda funciona, as pessoas mandam cartas, lógico, e todas as comunicações via mídia social, via internet, enfim. E quando as pessoas, claro, a cidade tem as vantagens, né, de você encontrar as pessoas também no supermercado, na padaria, as pessoas dão sugestões de pauta sobre o programa Política. Aqui você aprende, entende melhor como a política pode interferir no seu dia a dia. Mesmo aquelas pessoas que dizem assim, a política não tem nada a ver comigo, claro, você acaba sendo vítima da política porque você não participa. E esse é o objetivo do Política, de conversar com as pessoas e trazer especialistas, jornalistas, empresários, todos de alguma forma que contribuem com a política do município, do estado, do país e até da política mundial, que tem grande influência também na vida de cada um de nós. Começando o programa de hoje com uma pessoa muito especial, pessoa muito querida, que também revolucionou a política porque ele detém a informação e, claro, faz parte da imprensa, Moacir Cabral, empresário, jornalista, produtor de eventos e 48 anos fazendo jornalismo no interior, o que não é para qualquer um, tem que respeitar. Cabral, obrigado pela presença. Mais uma vez, a luta de todo dia, né, que você trava, cada dia vai na prefeitura, vai aqui, aliás, roda muito em todas as prefeituras, conversando com a Câmara, com os prefeitos, com os secretários, com o governador. É uma luta em glória, Cabral? Diria você, em primeiro lugar, né, quero fazer as minhas saudações e o agradecimento pelo seu carinhoso convite. Meu lado sempre foi o lado de lá, do lado de cá, às vezes, me causa incômodo, mas é um prazer atender um convite seu e a gente bater um papo, assim, bem descontraído sobre os dias de hoje, o futuro, o que a gente pretende fazer, os caminhos que a imprensa tende a seguir, e por aí, estamos aqui, à sua disposição, com nossos agradecimentos. Obrigado. Moacir Cabral. Moacir Cabral, fundador do jornal Folha dos Lagos, tem uma longa trajetória no jornalismo do Brasil inteiro, já passou por diversos veículos do interior, rádio, televisão, jornal, o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, enfim, tem uma trajetória, claro, 48 anos de estrada, está aqui na ativa. Cabral, o que muda para a pessoa que está em casa, assim, política, não tem muito a ver comigo, mas você que vive de política, respira política, ele é um setorista extremamente dedicado à política, e aí você sai de um município, tem um comportamento político, você sai, conversa com outro, e isso tem que se traduzir em notícia para levar para as pessoas a informação. Todo dia é uma novidade, né? Sem dúvida. Em primeiro lugar, a política, ela é como quando as pessoas dizem, você disse, não gosto de política. A política é uma necessidade e uma obrigação de cada um participar, ter uma participação efetiva, se não for partidário, mas que seja como um ativista de movimentos, de reivindicatório, seja na discussão, no debate, na análise. Fazer política, estar inserido numa realidade política, é uma responsabilidade do cidadão que tem responsabilidade consigo mesmo, com responsabilidade com o próximo e com a pátria que ele ama. A questão do dia a dia do jornalismo, ele vem sofrendo alterações significativas desde Gutenberg, vamos dizer assim. Mas se nós colocarmos, quando com o advento do rádio, tudo mudou, com o advento da televisão, preta e branca, a primeira, mudou mais um pouco, a colorida mudou-se mais um pouco. A partir de 1990 já existia um computador, eu sei muito, não com essa modernidade, mas a partir de 1990 nós vivemos uma revolução tecnológica que desembocou com toda a fúria nesses anos 2000, com essas novas tecnologias e que transformaram a concepção de fazer notícia, produzir notícia. Ou seja, resumindo tudo isso, o jornalista ele deixou de ser
um produtor exclusivo de notícias. A essa autonomia só lhe cabia, e hoje produzir notícias está acessível a todos através da mídia social. E, por isso, muita gente do país inteiro, no mundo inteiro, se julga jornalista e resolve fazer blogs, mídia social, Facebook, Instagrams, e produzir notícias. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Precisamos estabelecer uma separação. Existem aqueles que usam a mídia social, as novas tecnologias, para escrever informação. E existem os jornalistas que produzem a informação. Aí vamos falar em produção, seria mais, né? Produzem informação de acordo com os princípios que norteiam a produção, a confecção da notícia por inteiro, com a responsabilidade não só técnica, mas também a responsabilidade ética, a responsabilidade moral, entendeu? O que separa hoje é isso. Mas a informação, sem dúvida alguma, deixou de ser, a produção da informação deixou de ser uma exclusividade da atividade do jornalista, né? O que nós temos observado, nós jornalistas, né, estamos aqui nessa longa estrada, que à medida que o tempo vai passando, e claro, com essa revolução, como o Cabral colocou aqui, das mídias sociais, qualquer pessoa se acha no direito de produzir uma informação, né, tem as fake news, que depois a gente vai falar nisso. Cabral, ficou mais difícil o debate que tem com o antigo Observatório da Imprensa, já se debatia isso lá com o Diniz, dizendo o seguinte, que cada vez mais o jornalista precisa praticar jornalismo de verdade. E fica mais difícil você mostrar isso para as pessoas diante da enxurrada de informação que vem a todo momento. Qual o tipo de informação qualificada? Como é que a pessoa mais humilde pode acreditar isso é verdade, isso não é verdade? Olha, aquele modelito produzido pelos interesses americanos, de você responder o que, quem, quando, como, porquê, tal, aquela liçõezinha básica. Primeiro dia de aula. De primeiro dia de aula de faculdade. Isso hoje cada vez muda mais, com a pergunta mais acentuada e desmiuçada do porquê. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. O presidente da República decidiu realizar uma campanha em benefício dos idosos. Tá bom. Vamos saber onde, como, mas por quê? Por que isso daí? Entendeu? É preciso um aprofundamento técnico, um aprofundamento com um sentido bem límpido, bem transparente, para que se produza clareza de informação. Essa é a grande questão hoje do jornalismo. O jornalismo hoje ele é mais crítico. O jornalismo hoje que se busca praticar é um jornalismo, vamos dizer assim, mais especial. Ele sai da ele está na instantaneidade, Sim. Ele está no fato que ocorre nesse momento, nessa instantaneidade, mas ele se aprofunda naquilo que é especial. Assim, para o leigo entender melhor, vamos dizer, a questão do aumento do arroz. O aumento do arroz foi concedido ontem um aumento de 40%, 60%, 70%, e com isso várias famílias vão ficar em dificuldade disso, daquilo. A notícia foi dada, a decisão foi tomada com base nisso, acabou. Agora, você vê que a revista, os programas televisivos, os jornalões, ele vem e traz, então, a fundo o porquê dessa crise na produção do arroz. Às vezes vai se dizer, não é uma verdade, não acho que não há crise nenhuma do arroz, há crise de tudo. Aliás, vai se buscar a verdadeira origem. A origem é porque o diesel aumentou demais e, em função disso, daquilo outro. Várias questões que interferiram, vai fundo, aí ouve-se mais especialistas, vem a análise do mercado para dizer que influência teve na Bolsa de Valores, que influência teve, qual o impacto em todos os segmentos. Para o leitor entender o porquê daquilo, né? O impacto em todos os segmentos, desde da hotelaria a outros segmentos de alimentos e bebidas, no turismo, em todas as atividades.
Pois é, o que a gente tem comentado, quer dizer, em todos os programas aqui, é que a senhora, dona de casa, diz o seguinte: estão falando de política, o que isso me interessa, o que isso não me interessa, como é que é. Exatamente essa é a nossa função, nós jornalistas, de lhe explicar como a política interfere na vida de cada um, inclusive da senhora, que, aliás, ele deu um exemplo aqui, que acontece todo dia, né? Que é a senhora programa de fazer a sua comida em casa, mas a senhora vai no mercado e os valores são outros, os preços são outros, porque existe uma política econômica, uma política de decisões, uma política de transporte, enfim, que acaba afetando na vida de cada um. Cabral, você tocou num ponto extremamente sensível, que é a resposta, né? A pergunta e as respostas do porquê que acontecem as coisas. Eu sei que é uma situação muito difícil, o Cabral acorda 4 horas da manhã, como bom jornalista, faz um levantamento de todos os veículos de comunicação, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Isto É, Veja e tal, para poder chegar na redação da Folha dos Lagos, que ele faz isso há muitos anos, e dizer: olha, a pauta é essa, não é essa, precisa estar informado. Eu não vi, eu posso estar errado, eu não vi ao longo desses 2 anos, talvez você tenha a resposta, acho difícil, que ninguém respondeu, nenhum lugar da imprensa respondeu. Por que o presidente não quer a vacina? Eu diria, o fato do presidente não querer a vacina é mínimo, é mínimo. Isso é apenas um detalhe, apenas um grão de areia no oceano, numa comparação para a gente ver que é apenas um detalhe de uma mente perturbada. Porque se fosse apenas não querer a vacina, até que o Brasil iria muito bem. Mas o conjunto da obra do presidente Jair Bolsonaro, eu sintetizaria, não quero ficar usando os adjetivos, mas ela envergonha o homem de bem. Ela envergonha a honra do cidadão brasileiro, do ser humano, seja ele daqui, de Cabo Frio, seja de Brasília, de qualquer parte do país, sim, como também fora do nosso país. Envergonha por esse caráter agressivo, desrespeitoso, inadequado. Tudo isso é um momento, é uma página triste da nossa história política. Você, Cabral, claro, como eu falo, acorda de manhã, passa na redação, deixa lá a sua equipe azeitada, trabalhando nos porquês da informação e vai à luta, anda em todos os municípios. Moacir Cabral, aliás, muito obrigado por você me permitir a sua amizade, já fizemos algumas matérias juntos, trabalhamos juntos, enfim. E esse homem tem me ensinado muito. Uma das coisas que a gente até hoje está procurando, por que, regionalmente aqui, por que os municípios, a gente fala isso há 30 anos, por que os prefeitos não se unem? Como a gente viaja para fora do Brasil, os políticos dizem o seguinte: nossa, vocês têm lá nos 7, 8 municípios todos os ventos, todos os tipos de vias navegáveis, mar, lagoa, tal. Isso é um paraíso turístico e ainda tem os royalties. Por que os prefeitos não se unem? 30 anos que a gente pergunta isso. É uma grande verdade. O orgulho desmedido, ele é a origem de diversas consequências na vida do ser humano, né? Não é só na política, né? O orgulho desmedido, a vaidade, são coisas que atrapalham o encaminhamento, entendeu? O encaminhamento do crescimento dessa região. Não se pode admitir, como nós vimos várias vezes, feiras de turismo em Lisboa, no Chile, ou a feira de Buenos Aires, que é feita no último dia dos últimos dias de outubro. Chega lá, você encontrar rios de dinheiros aplicados por Búzios, por Cabo Frio, por Arraial, e em Stander, numa mesma feira. Ninguém compra Arraial do Cabo, ninguém compra Cabo Frio isolado. É mais fácil Búzios ser vendida isoladamente. Sem dúvida. Agora, vender o conjunto, esse conjunto de beleza, seria o caminho. Mas parece que eles não entendem, ou não querem entender. É bem diferente. E aí tem um porquê do não querem entender. Mas faz 30 anos, né? Mas é fácil de entender. A maioria dos nossos prefeitos ainda chamam, até alguns secretários, talvez uma das poucas exceções seja o Marcos Simons,
porque é um professor capacitado, gabaritado, Sim, de Arraial. é um professor de turismo, um professor especializado, com mestrado, E apaixonado pelo turismo. apaixonado pelo turismo. Os prefeitos ainda chamam o turismo de indústria sem chaminé. Eles não sabem nem o que é turismo e muito menos do que é indústria. De chaminé. Não, mas de chaminé. É. A indústria de chaminé que tem em Cabo Frio é a usina de Agrisa, que os políticos não tocam no assunto, nem sabem o quanto ela produz de álcool etílico naquilo ali. Produz álcool. Turismo, Não sabe? Turismo histórico, Álcool então nem se combustível. fala, né? Hein? Turismo histórico... os Agora, e o prefeitos turismo? Quer dizer, o turismo, o quê? O que é o turismo? O turismo não é indústria. Indústria é produzir, empilhar. O turismo é mais do que isso. O turismo é um fenômeno. Movimenta 52 cadeias da economia local em qualquer parte do mundo. É um fenômeno que deveria ser uma ciência, colocado como ciência, que estuda o deslocamento das pessoas, da massa humana. Então, esse fenômeno de deslocamento de pessoas, ele sai produzindo uma série de estragos também, né? Turismo de massa, você vê em diversos países aí, lugares que o turismo de massa, o turismo causou degradação. Mas ele o turismo sai produzindo riquezas em todos os setores. Não é uma indústria de chaminé que produz e empilha, bate o cartão empilha e crescimento. Não. O turismo é capaz de movimentar o bar, a lanchonete, a saúde, a educação, a qualidade de vida, a satisfação pessoal, a autoestima da população, que passa a ter uma cidade mais organizada, uma cidade mais bonita. Quer dizer, é um fenômeno para ser estudado em todas as suas vertentes, e não em indústria. E isso passa exatamente por uma decisão política dos grupos que comandam a cidade, logicamente. Cabral, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta aqui para finalizar o Política, aqui com o convidado Moacir Cabral. Audio Jungle. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta aqui no canal 10 Cabo Frio TV, que faz parte da Rede 10. Aliás, você vai ter grandes novidades aqui, porque a Rede 10 hoje chega a mais de 20 municípios, graças a um convênio firmado com operadoras de telefonia, operadoras de internet, e a Rede 10, a partir da Cabo Frio TV, do canal 10, que está há 20 anos no ar, é um programa que já tem 15, chega a mais de 20 municípios. Muito obrigado por sua audiência. Conversando com o jornalista Moacir Cabral, mais de 40 anos de profissão, lidando com a política, lidando com os... percebendo, né, que muitas vezes as decisões políticas erradas acabam afetando a vida da população, né, e outras que faltam decisões políticas, né, como o turismo que ele estava falando. Cabral, falando de jornalismo, e a gente vê as faculdades e os jornalistas, todo mundo dizendo, não, eu amo jornalismo, eu tenho que entrar para ser jornalista. Qual o conselho que você dá para essa turma que está ingressando no jornalismo, que está com tanta vontade de ser jornalista? Vale a pena ainda? Vale a pena, mas, em primeiro lugar, o conselho que eu daria, não entre para uma faculdade daqui a 6 meses, 1 ano, para se formar em jornalista. Comece agora a estudar, a aprender a pensar.
Sem dúvida. E durante toda a formação de jornalista, procure aprender a pensar. Sempre pensar, pensar, pensar e pensar. Se fizer isso, ele vai ser o melhor naquilo que ele faz. Sem dúvida. Ele vai ser antenado nas mudanças ortográficas, nas mudanças da técnica de informação, da técnica de escrever, da tecnologia sendo usada. O jornalista do novo tempo é difícil traçar, Sem dúvida. porque a gente não sabe o que é que vai ser amanhã, no lugar do Orkut, né? Sim. Que depois veio o Facebook, pouca gente esperava, agora tem o Instagram, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, quais são as próximas ferramentas a serem usadas? É preciso ter uma mente lubrificada, ativada, de forma que você possa se adequar em cada momento. Não existe, não podemos partir do princípio de que o jovem jornalista de 17, 18 anos, categoria Márcia, Moacir Cabral e Valmor Freitas, de 40 e tantos anos de jornalismo, não. Tem que ser na mesma. Sem dúvida. Na mesma plataforma. Eles têm que estar antenados com tudo aquilo que envolve a notícia, envolve a informação, que envolve a tecnologia, que envolve o novo momento social e econômico, os novos caminhos que vêm sendo dados às políticas. Principalmente pós-pandemia, né? A pós-pandemia já é uma outra história, né? Eu acho que a grande mudança, né, é a mudança humana que é preciso ter, né? E que nós torcemos que tenha. Sem dúvida. É preciso que cada um de nós, como jornalistas, ou seres humanos, de qualquer profissão, que aprendamos a nos conhecer. Conhecer nossos limites, nossas possibilidades. Se nós conhecermos nossos limites e praticarmos os nossos sonhos, nós vamos chegar aonde a gente deseja. Para isso também precisa uma dose de humildade, né? Mas a humildade não é uma essência que deve estar em cada um. Sim. É uma essência de cada um. Não é um tributo a ser aprendido no cursinho do Senac. Igual sensibilidade. Ninguém faz cursinho de sensibilidade do SESC, do Senac. Sem dúvida. A sensibilidade é uma coisa que você, como um dom divino, que você tem e você apenas aperfeiçoa. Você busca formas de fazer com que essa sensibilidade produza efeitos que lhe traga a felicidade sua e a do próximo. Mas o homem, ao contrário, o que você vê, ele busca a infelicidade. É com egoísmo, é com a prática da inveja. É verdade. Com a prática do ódio. Entendeu? Não, esse não é o caminho. O caminho pós-pandemia é um caminho que a gente possa ser mais humanos. Isso quer dizer mais solidários. Ver a caridade e a bondade, o amor ao próximo, como diz até o Papa Francisco sempre, o amor ao próximo, o exercício do perdão como forma de limpeza e oxigenação da alma, tudo isso pode delinear um novo caminho para a humanidade. E profissionalmente também, vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso quadrado. Olha, eu sou jornalista, eu participo da emissora X, você da emissora X. Precisamos ter a humildade, precisamos ter o respeito, o reconhecimento, a mão estendida para os colegas, seja dessa emissora ou daquela, num momento difícil, a unidade de todos em busca do bem comum. Ou seja, eu chamaria de sentimento cristão, porque eu sou cristão, mas outras pessoas podem chamar de qualquer outro sentimento, um sentimento de igualdade, de solidariedade. Não interessa a religião. Mas o importante é a palavra respeito, né? A palavra respeito, o respeito humano. Esse é o princípio para se fazer a revolução que nós precisamos ter pós-pandemia. E um bom jornalismo. E a revolução começa com cada um. Então, vamos fazer um bom jornalismo? Ou vamos fazer uma boa medicina? Então, o primeiro exercício é um exercício de consciência. Preciso conhecer a mim mesmo, conhecer meus limites, conhecer minhas possibilidades, as minhas crenças, meus sonhos e delimitar até onde eu posso ir e como posso vencer.
Prosperidade não é desvirtuamento de nenhuma religião, de nenhuma profissão de fé, não é nada. Muito pelo contrário. A prosperidade está na Bíblia. Sem dúvida, claro. Seja próspero. Nascemos todos para sermos felizes. Né? E por isso, claro, se você acredita naquilo que você está fazendo, né? Isso a gente também discute muito no programa Gente Negócio, que também é um programa aqui da Rede 10, do canal 10 Cabo Frio TV. Gente Negócio também tem 15 anos no ar, em que a gente discute exatamente isso. Você faz aquilo que você gosta, está consciente daquilo e tem o respeito, as coisas vão dar, principalmente na política, que aliás o Cabral colocou isso lá. Se os prefeitos se respeitassem, se unissem, as coisas tomariam outro caminho. Moacir Cabral, 1 minuto para você se despedir. Claro, eu sempre digo aqui no Política que todos os convidados, quando eles vêm aqui, eles têm 2 compromissos. De vir ao programa e o segundo já deixar agendado uma nova visita, porque, claro, né, assunto e uma grande aula, sempre eles deixam esse legado. Cabral, 1 minuto. Muito obrigado por sua presença. Eu que tenho que te agradecer por esse momento assim tão feliz. Depois de hoje, nós completamos, esse hoje que eu digo é dia 13 de julho, nós completamos 1 ano e 7 meses da agonia da pandemia. Então, nessa retomada, que parece que os números estão baixando, a gente já poder sair e enfrentar uma entrevista num ambiente fechado, não utilizar máscara, porque há o distanciamento, mas o Todo mundo vacinado. Mas o kit está na mão, né? A vacina já está tomada, a primeira e segunda dose, o álcool gel, o uso de máscara, todo esse aparato que os negacionistas tanto rejeitam, mas que é o aparato, que é esse o caminho para se evitar, pior ainda, nesse país aí de tantas mortes, de tantas perdas. Nós estamos chegando em Cabo Frio a 700 irmãos mortos. É assustador, 700 vidas perdidas. 700 vidas perdidas. Nós temos aí, podemos enumerar, amigos, familiares de amigos, Nossa, familiares. Muita gente que me ajudou. Quer dizer, é esse o rastro, né, que deixou essa pandemia. Teremos que ser realmente nada inteligente, nada humano, se nós não aprendermos alguma lição com esse 1 ano e 7 meses de plena agonia da pandemia. Muito bem, muito obrigado, Moacir Cabral, jornalista, 48 anos de jornalismo, né, dando uma verdadeira aula aqui, fazendo uma síntese, né, do momento atual, das coisas que passaram e como é que a política pode se comportar e interferir na vida de cada um. Política vai ficando por aqui, você continua assistindo e, claro, a gente vai trazer mais novidades, mais convidados aqui no Política, na Rede 10 de televisão.